Paulo e Barnabé teriam sido confundidos com Zeus e Hermes. O Mercúrio, pelos habitantes de Licânia. Aqueles pagãos pensaram que os dois deuses tomaram forma humana e se fizeram carne. Vieram visitá-los outra vez na ilha de Malta. Paulo, após ter sido supostamente picado por uma víbora e sobrevivido, foi mais uma vez confundido com um Deus, em forma humana. Isso está em Atos 14, 11, 28 e 6. O curioso é notar que nem Paulo, nem qualquer outro discípulo de Jesus foram confundidos como deuses pelos judeus. Por quê? A resposta para essa questão é que isso nunca fez parte do pensamento ou da teologia judaica. Apesar que no judaísmo não existe estudo da teologia, ou a teologia como estudo das escrituras. Isso veio dos gregos, que vem de teos. Mas em outra oportunidade nós vamos explicar o fundamento da origem da teologia, que não é o fundamento do estudo dos fundamentos judaicos. A resposta para essa questão é que isso nunca fez parte do pensamento ou da teologia judaica. Esses deuses, ou semideuses pagãos, eram sempre associados às deusas mães, todas elas virgens, de acordo com a mitologia. Essas virgens eram sempre visitadas pelos deuses superiores e acabavam gerando deles um infante divino. Temos vários exemplos dessas histórias fantasiosas na mitologia grega, mas foi em Babilônia que o culto às deusas virgens realmente floresceu. Semiramis e Tammuz, por exemplo, eram cultuados em toda a Mesopotâmia desde tempos imemoriais. No Egito, a Virgem Mãe era a deusa Ísis e seu filho Horus. Na Índia, uma Gopi virgem teria gerado Jesus Krishna. Em Canaã, Asera em seu filho Baal. Em cada um desses cultos pagãos, a mãe virgem do semideus era associada à imagem da lua, o aspecto feminino das detestáveis divindades pagãs, visto ser ela a precursora do sol, símbolo dos filhos supostamente gerados pelas mães virgens. A lua anunciava a cada noite a chegada de um novo dia antecedendo o sol. Daí a ligação entre o culto aos deuses gerados por virgens e a adoração ao astro-rei, o sol. Deve-se a isto o fato de o cristianismo ter adotado desde muito cedo o domingo como dia de descanso em vez do Shabat, considerando uma instituição judaica pelos primitivos pais gregos da igreja. Em diversas línguas, tanto antiga quanto moderna, a palavra domingo tem o sentido de dia do sol. Por exemplo, no latim, dies solis, no alemão, Sonntag, no inglês, Sunday, e assim por diante. No Egito, onde o cristianismo cedo deitou suas raízes, o culto aos mitos solares eram muito difundidos. Foi ali que o helenismo, que é a fusão das culturas gregas e orientais,
desenvolveu-se ao extremo no país dos faraós. Ísis e Horus eram cultuados, assim como Atom, o disco solar. As próprias escrituras sagradas demonstram como o culto ao sol era comum no Egito, e por certo muito bem organizado, com um complexo ritual e um bem treinado exército de sacerdotes. Potífera, sogro de José, era sacerdote de On. Isso está em Gênesis 41, 45. Após a conquista de Alexandre Magno, no século III, a cidade de On passou a ser chamada de Heliópolis, a cidade do sol. Não se pode ter certeza, mas é bem provável que On seja uma variante hebraica do nome Amon, um outro mito solar egípcio. No Antigo Egito, a dupla divindade mãe, filho, lua, sol, também se fazia presente através dessas muitas abominações. E também foi ali que a ideia de uma concepção virginal de Jesus passou a ganhar cada vez mais aceitação entre os cristãos, facilmente influenciados pela Septuaginta, versão grega das Escrituras, e também por Filó e Aristóbulo, apóstatas de Alexandria, no Egito, que se divertiam profanando as Escrituras, misturando-as com os conceitos estranhos, interpretando-as em conformidade com a filosofia e mitologia dos gregos. A ideia de Jesus como um Deus, gerado por concepção virginal, resolveria o problema. Segundo a teologia cristã, o problema do pecado original, herdado de Adão, segundo o cristianismo, o Messias deveria ser um homem de origem divina, um elo entre Deus e os seres humanos, um semideus sem pecado, diferente do restante da raça humana, decaída, da necessidade de se ligar o divino ao humano. Sem a condição pecaminosa, surgiu a assimilação do mito da concepção virginal. Como vemos, isso não passa de uma grosseira e grotesca adaptação dos gregos à história dos hebreus, das antigas e modernas crenças pagãs. E aí, com a Septuaginta, surge então, dá início à teologia, o estudo de Theos. Theos é um termo grego que na sua declinação cai para Zeus, até chegar nos dias de hoje intitulado como Deus. E Deus não é o nome do Criador. Mas essa é uma outra situação que nós iremos tratar em outro vídeo. Nós vimos até aqui que a concepção virginal, ela não tem parâmetro da Torá, que são 5 livros, os primeiros 5 livros das Escrituras Sagradas, e muito menos dos livros dos profetas. Não existe nenhuma citação das Escrituras da questão da concepção virginal de uma mulher virgem
o nascimento de Mashiach. Mas como nós tratamos na série anterior, vimos que Isaías, em conexão com Jeremias, não se trata, aquela criança ali mencionada, não se trata de Mashiach, mas sim de Ezequias. E era um sinal daquela época que um rei iria nascer. Diz ali no texto original que não era uma virgem, era uma jovem e que já estava grávida e ponto de dar à luz. E essa criança nasceu e recebeu o nome de Ezequias, e cumpriu-se a profecia mencionada em Isaías. E é por isso que é impossível o judaísmo aceitar Jesus Cristo como nascido de uma mulher virgem. E outro fator que nós já mencionamos aqui, outro motivo de grande peso, sobre a genealogia de Jesus. Nós mostramos que a genealogia está quebrada e que José não é o pai de Jesus. Ele é o padrasto. E que a mãe de Jesus não tem descendência e não é da linhagem de Judá e nem muito menos de Davi. Então só esses apontamentos são prova suficiente que o que dizem ser, na verdade, não é. Nós vamos agora no próximo vídeo avaliar Jesus segundo as fontes judaicas. O objetivo dessa série, parte 2, a outra face de Jesus, é mostrar historicamente, dentro das Escrituras, e segundo a história geopolítica de Israel, o porquê os judeus não aceitam Jesus Cristo e que a profecia messiânica cumpriu-se em Jesus Cristo. E por que o Novo Testamento, conhecido vulgarmente, segundo a Vulgata Latina, não é reconhecido perante Israel. E aqui nós ressaltamos por que é impossível um judeu se converter ao cristianismo, pelo fato do cristianismo não ter fundamentos palpáveis para justificar o acontecimento da crucificação. Tanto que se você for em Israel, o ponto histórico das Vias Dolorosas e do marco onde você pode visitar a história de Jesus Cristo, não é numa sinagoga. E também não está sobre a administração de judeus. Por quê? Porque o judaísmo não reconheceu que Jesus Cristo foi o Messias, foi o Mashiach profetizado em Isaías. Porque não aconteceu, ele não preenche os requisitos da Torá. Então quem é que administra essa situação em Israel, esse fato histórico? Os romanos, o Vaticano. Você não vai encontrar nenhuma sinagoga crendo no cristianismo. Para o seu conhecimento, para esclarecimento, quem foi até lá e quem pretende ir, é só ir e comprovar o que eu estou dizendo. Nós vamos dar agora seguimento no próximo vídeo
Jesus Cristo, segundo as fontes judaicas,